Então nós vamos hoje começar, né, essa série de pregações aí na Epístola de Tiago. E eu quero falar um pouco sobre quem é esse Tiago, qual é esse Tiago, porque nisso reside grande parte da informação, grande parte do entendimento do que é essa epístola, né, do que é essa carta e qual realmente é a função dessa carta. E o entendimento dessa carta ele vai passar por dentro disso, né, quem era esse sujeito e principalmente quais eram as intenções desse sujeito. Existe um pequeno debate aí entre a igreja histórica, né, de quem que seria esse Tiago, né? Qual Tiago? Porque é um nome bastante comum na época, é o nome Tiago, na época de Jesus, na verdade desde o Antigo Testamento, né? A mesma base do nome Jacó, né? Se você for um pouco alemão, você vai saber como é que o alemão chama o Tiago. A minha avó me chamava assim, Jacob, né? Tem a mesma origem mesmo, né? Jacó, Jacob, né? E Tiago. Então a mesma origem e no hebraico e é o mesmo nome. Jacobus, né? Seria Jacó, é também Tiago. E por causa, né, do nome Jacó, então, naquela região, naquela época, tinham vários Tiagos. E no Novo Testamento a gente vê aí, pelo menos no mínimo 10 Tiagos sendo citados ao longo do Novo Testamento. E esse sujeito não específico é o escritor dessa epístola. Então as tendências mais prováveis é que fosse alguém que estava mais ligado, né, que estava em torno de Jesus. A gente sabe que Jesus tinha dois apóstolos, né, chamados Tiago. Um deles é conhecido como Tiago o Menor e outro como Tiago o Maior. Daí uma boa distinção para a gente usar aqui na igreja também, ó, Tiago. No caso, eu seria menor, né? Só que, né, as evidências não apontam para que seja nenhum desses dois Tiagos os apóstolos, nem o menor e nem o maior, né? Um deles é tido como Tiago, filho de Alfeu, e o maior é tido como filho de Zebedeu. Mas esse Tiago que escreve essa epístola, ele mais provavelmente, e quase que certamente, né, nós cremos basicamente nisso, que ele foi o Tiago que é citado como irmão de Jesus, ou pelo menos meio irmão de Jesus, né? Já que Jesus não teve a sua paternidade em José, mas sim em Maria e no Espírito Santo. Então nós temos que esse Tiago foi o filho de José com Maria, né? Um filho que nasceu depois, então o irmão menor, o irmão talvez caçula de Jesus Cristo. E é interessante nós pensarmos dessa forma, né? Porque a Igreja Católica, por muitos anos, ela trouxe a ideia de que talvez seria um primo de Tiago, né? Com certeza seria um parente, mas que esse sujeito seria ou um meio-irmão de um casamento anterior de José, né, que veio, então, como a esposa de José talvez teria falecido, aí José casando com Maria, esse irmão seria daí o irmão mais velho de Jesus, mas as evidências não apontam para isso. Na verdade, isso é tentar conciliar uma teologia que a Igreja Romana traça ao longo dos anos, que é de dizer que Maria permaneceu virgem por toda a sua vida, né, por toda a sua existência. A gente sabe que Tiago tinha outros irmãos, fica bem claro, bem evidente em vários textos, alguns deles a gente vai ver aqui essa noite, mas fala dos irmãos de Jesus e com certeza, né, Maria, ela teve outros filhos e provavelmente, possivelmente, quase que certamente, esse Tiago então era um dos filhos de Maria, irmão de Jesus. E ao abrir então esse livro, eu quero fazer isso em oração. Por quê? Porque com certeza o entendimento desse livro ele vem abaixo de oração, o entendimento da palavra de Deus ele vem através do poder do Espírito Santo, e isso é algo que nós temos que depender toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus. Então vamos orar nesse momento, pedir o entendimento do Espírito Santo. Senhor Deus Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito possa estar iluminando os nossos entendimentos, especificamente para esses textos que vamos ver agora, no começo do livro de Tiago, e que realmente o entendimento possa ser bastante amplo e bastante coerente, Senhor, com o que a Tua palavra diz, e principalmente com a intenção do autor em ter dito essas palavras. E realmente esse entendimento que nós temos, não só da palavra, mas também da história da igreja, que vem algumas por tradição, por escritos dos apóstolos, Senhor, que isso possa ser entendido de forma coerente por cada um de nós. Que o Senhor possa fazer de mim aqui um intérprete, Senhor, para estar falando as verdades que vêm de Ti. Isso te pedimos aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém.
Então nós temos, né, na história da igreja, você conhece esses personagens, né, esse tipo de desenho que é bem característico aí da história da igreja, que são, né, como parte, a princípio, da igreja católica romana, né. Então, por tradição, a gente tem nessa condição que os mais são de santos, né. Não deixam de ser santos, porque nós temos que todo cristão, todo crente, ele é um santo. Então, sim, esse Tiago, ele foi um santo, assim como nós somos, né, santos convertidos a Cristo. Ele ficou conhecido, ele entrou para a história da igreja como Tiago o Justo. E diversas vezes, se você for ler os livros que retratam a história da igreja, desde lá dos primórdios, vão se referir sempre a Tiago o Justo ou o joelho de camelo. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas os joelhos de camelo seriam então os joelhos com algumas calosidades ou até deformidades por permanecer muito tempo de joelhos. Então, uma referência a alguém que passava muito tempo em oração. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, esse Tiago Justo, né, você pode ver, se você enxerga bem, tem aqui uma inscrição, né, Jacobus, né, que eu falei que é a expressão, né, pode tanto significar Tiago quanto Jacó, mas aqui especificamente a Tiago. Eu acho essa representação meio velha, né, já que ele morreu aí com cerca de 50, talvez 55 anos, né, então tem um senhorzinho com uma barba bem branca aí para quem tem uns 55 anos. Então, pensando, né, concebendo, entendendo que esse Tiago, ele é irmão de Jesus, né, a gente pode tentar entender certas coisas. E eu quero tentar entender um pouco por que é interessante a gente pensar em Tiago como irmão de Jesus. Nós temos, de fato, pouco conhecimento, pouca profundidade no que foi a infância de Jesus, não é mesmo? Quando nós olhamos para os evangelhos que contam a história de Jesus, quando fala de Jesus criança e adolescente, fala muito pouco, fala simplesmente assim, que Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E essa é a menção sobre toda a infância, né, adolescência e juventude de Jesus. E quando nós queremos conhecer alguém, nós queremos conhecer bem a Jesus Cristo, o que nós fazemos? Nós muitas vezes vamos para a família dessa pessoa. Eu lembro quando eu queria começar a namorar, né, vocês devem já saber, devem muitos passaram já por isso, quando você vai começar a namorar, você tem que, né, de certa forma, conhecer os pais da sua pretendente, né, da sua futura namorada, ou, né, nas moças, conhecer os pais do seu namorado. E não só os pais, mas também familiares, irmãos, amigos, e você já passou por isso, né? Eu lembro a primeira situação, a primeira vez que eu fui encontrar os pais da minha namorada, né, eu estava bem nervoso, não conhecia eles ainda não namorava com eles, eu tinha que pedir, né, para poder namorar com ela. Como ela morava em São Paulo, então eu tinha que basicamente ir uma vez e fazer tudo o que precisava fazer, né? Não podia ficar enrolando, né? Ir para São Paulo é meio custoso, né, para você ir várias vezes para começar a namorar com alguém. Então, já conhecia ela e tudo mais, eu ia então conhecer os pais dela e já pedi para namorar com ela. E claro, né, alguns nervosismos, né, que a gente passa naquele momento. E uma das coisas que um amigo meu já tinha me falado é que você chega na casa da namorada, quando você vai pedir para namorar, você já pede para casar, né? Faz isso direto aí, e já poupa algumas viagens também para São Paulo. Então, a dica de um amigo meu, e de fato deu certo, né? Talvez não é recomendado a todos fazer esse tipo de coisa, né? Eu imagino que se fosse eu como pai, né, da minha filha, eu dizia que casar com ela, sai daqui, mal conhece a filha, vai-te embora. Mas, né, funcionou, tá? Não coloque isso como regra para todos, talvez não funcione no seu caso. Mas é importante a gente conhecer os parentes de alguém, conhecer alguém que realmente conhece aquela pessoa a quem nós temos que conhecer mais profundamente. Então, quando nós pensamos nisso, né, em relação a Tiago foi alguém que acompanhou, alguém que ouviu, né, alguém que viu, na verdade, né, o que aconteceu durante toda a história de Jesus. Então, quando nós olhamos para esse Tiago, nós podemos olhar para Tiago como um irmão que de fato, né, caminhou com Jesus, de fato esteve com Jesus por muito tempo. E se nós olharmos então para Jesus dessa forma, nós temos muito mais informação acerca dele. A gente sabe, claro, que vai ser alguém que conhece Jesus desde a infância, mas nem por isso ele seguia a Jesus.
pelo menos no início da sua vida. O que aconteceu é que Tiago, decidiu não de começo, seguir Jesus de perto como um cristão, como um seguidor de Jesus. Na verdade, muitas vezes nos evangelhos nós vamos ver que eles falam, muitas vezes, quase como se Jesus estivesse louco, dizendo por aí que ele era Deus. E a família dele pensa nisso inicialmente, pensa isso dessa forma, até que eles veem certas coisas na vida de Cristo, e aí sim muda essa forma de se pensar. E é interessante a gente pensar, também em Tiago como irmão, como alguém que conheceu de perto, é que se Jesus tivesse pecado, se ele tivesse falhado, se ele tivesse tido erros que fossem durante a sua infância, Tiago talvez teria contado isso. Afinal, a família serve para isso, para contar os nossos erros, quando você vai visitar os pais da sua noiva, da sua esposa, da sua namorada, eles contam várias coisas, ou quando alguém vai visitar a sua família, seus pais contam várias coisas, vários erros seus do passado, e a família, de certa forma, ela acontece desse jeito. E o que nós vemos, então, é um testemunho ocular, de alguém que viu, participou da vida de Cristo, e mesmo assim não tem nada do que acusar Cristo. Muito pelo contrário, mais adiante, quando Tiago vai se converter e vai se tornar um cristão, ele acaba, inclusive, morrendo por essa causa. Então isso é um grande testemunho. Alguém que viu e conheceu Jesus de perto e pôde dizer, não, esse aí é digno realmente de ser seguido. Então, entrando já no livro de Tiago, depois nós vamos voltar um pouquinho para a história de Tiago, para saber um pouco mais sobre esse sujeito. A gente começa olhando o texto e na sua Bíblia, vai trazer lá Tiago 1 a 12, é o texto que nós vamos ver aqui. Eu botei na versão NVI, se quiser também pode acompanhar na sua Bíblia. Ele diz assim, ele começa se apresentando, o primeiro versículo de apresentação, como é comum nas cartas. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Ele manda esse oi dos destinatários dessa carta. Quem que eram esses destinatários? Quem que eram essas 12 tribos dispersas entre as nações? Nós sabemos que Tiago ele era um judeu, e por ser judeu, ele, claro, carregava consigo a cultura judaica e esse pensamento judaico acerca da igreja. E quando ele fala aqui as 12 tribos dispersas, ele está falando, ele está enviando essa carta para uma igreja que tem a sua base judaica. O que nós vemos no Novo Testamento? Paulo ele vai para várias cidades, quando Paulo faz suas viagens missionárias, ele sai de Jerusalém, sai da Judéia, sai de Samaria, sai de toda aquela região de Israel e vai pelo mundo pregando. E quando ele procura os lugares para pregar, quais são os lugares que ele procura? As sinagogas. As sinagogas que eram os lugares onde os judeus se reuniam. Ele queria começar pelos judeus a pregação do Evangelho. Ele queria anunciar aos judeus que já sabiam que viria um Cristo, ele queria anunciar para eles que esse Cristo já veio. E quando ele começa a anunciar isso, vários judeus começam a se converter, e a base da igreja, nesse momento da história, ela é judaica, são judeus convertidos. Tanto é que, lá em Atos 15, quando eles vão pensar sobre o que é a igreja, eles têm que discutir se a igreja são os judeus que se converteram, ou se os gentios, os não-judeus, fazem parte dessa mesma igreja. E existe um grande debate lá em Atos 15. Então, quando Tiago manda essa carta, ele está mandando especificamente, talvez mais diretamente para o pessoal da igreja que tinha sua origem judaica, mas eles não eram mais judeus, agora eles eram convertidos. Então, Tiago ele traz essa ênfase, mas não quer dizer somente que isso se destina somente aos judeus, porque isso está falando para convertidos. Essa carta é para os convertidos. Então, quando ele fala dispersos entre as nações, ele diz, olha, nesse montante, em qualquer localidade onde vocês, judeus convertidos, estiverem, oi para vocês. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então ele começa essa carta já de uma exortação a uma coisa, na verdade, estranha, essa ideia é
para nós, né, nossa sociedade, é estranha essa ideia de nós termos alegria em passar por uma provação, ter uma condição alegre ao passar pelas adversidades. E Tiago ele começa com isso, muito especificamente porque estava acontecendo ali uma grande perseguição naquela região toda. O que estava acontecendo? O Império Romano estava dominando sobre aquela região e Festo, que era o último governador daquela região, ele havia morrido e Roma ainda não tinha enviado um novo governador, que seria Lucélio Albino, que seria o próximo governador que viria. Então, nesse tempo que a região ficou sem um governador romano, o sumo sacerdote, ele começou uma perseguição muito forte à igreja, a esses convertidos, a esses que estavam saindo do judaísmo para seguir o cristianismo. E o sumo sacerdote, que se chamava Ananias, então ele começou a perseguir muito fortemente todos os judeus convertidos. E, inclusive, esse sumo sacerdote é o sacerdote que mais adiante ele vai matar o próprio Tiago. Então é muito interessante isso, a gente pensar que essa perseguição toda, a qual o Tiago está exortando esses sujeitos a terem alegria nessa perseguição, ele era o mesmo sacerdote que mais tarde acabaria com o próprio Tiago. E não somente isso, mas também nessas outras regiões, porque ele não manda só para essa carta para a região de Israel, mas para todas as regiões. A gente sabe, por exemplo, de algo que estava acontecendo na época, que era uma perseguição muito forte aos cristãos na própria cidade de Roma, que era a central do Império. A gente conhece pela história um certo incêndio, aquele incêndio famoso de Roma, que até hoje não se sabe aí qual que é a origem verdadeira. Alguns historiadores falam, foi tal sujeito, não, foi o próprio Nero que colou. Alguns inclusive dizem que enquanto Roma pegava fogo, Nero ficava em cima do palácio lá, tocando música e fazendo, meio que poético assim, que coisa boa, assim, que delícia. E é interessante que quando os caras ficam loucos, tem um roqueiro aí da história da música recente aí dos anos 60, que ele também fez um negócio similar, ele montou fogo lá no prédio para vir os bombeiros, e daí ele fez a gravação da música dele enquanto o fogo estava acontecendo, e os bombeiros, ele fez a gravação da música dele. Então é interessante que quando o sujeito fica louco, existem até certas similaridades. E o que estava acontecendo então é uma grande perseguição, porque independente de quem fez esse incêndio, quem produziu esse incêndio, quem levou a culpa foram os cristãos, porque o bairro dos cristãos, que era o bairro mais pobre, era o mais retirado da cidade, ele foi o mais afetado e ali realmente queimou bastante coisa. Então não só os cristãos sofreram em ter suas residências e seus comércios e tudo mais queimados, mas também começaram a ser perseguidos agora pela sociedade, pelo próprio Nero. Se essa culpa estava dividida, nada melhor do que botar a culpa em alguém e determinar que a culpa vai ser desses sujeitos. E aí realmente a coisa piorou, e foi só piorando. E ele diz assim: vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu trouxe uma imagem, eu botei aqui, ela está meio pequena, mas eu vou aumentar ela. Essa imagem é conhecida aí como uma das consequências do incêndio de Roma. O que aconteceu? Os cristãos eles foram perseguidos, e aqui nesse canto você pode ver os cristãos sendo colocados como tochas de fogo. Eles estão ali todos enrolados em umas palhas assim, e está sendo colocado fogo neles. Eu vou aproximar um pouco mais. Esse aqui é o canto de cima, está dividido em 4 quadrantes. Eu vou ter primeiro essa parte aqui, depois essa aqui, aí essa aqui, depois a de cima. Eu vou aproximar um pouco mais. Então aqui vários espectadores, várias gentes assistindo ali aquele momento, alguns felizes, contentes, outros com uma cara de julgador, de bravo, com aquilo lá, principalmente com aqueles cidadãos, aqueles sujeitos. Aqui, tem outros aí, um cara de político aqui, outro bebendo, parece ser um vinho, aqui olhando para uma mulher pelada aqui, que é algo interessante, bem característico, do governo romano, a devassidão, que era, de certa forma, até um emblema, do reinado
do reinado romano, e isso entra em justa posição, né? Isso é exatamente o contrário ao que o cristianismo prega. Então, o próprio fato dos cristãos pensarem diferente, isso já denotava então uma grande divisão entre a própria a sociedade romana e principalmente o governo romano. Então, de certa forma, tudo que acontecia era culpa dos cristãos. Por que isso? Porque os cristãos eles acreditavam em um outro Deus que não eram os deuses romanos. O governo romano e toda a sociedade romana ela estava em decadência, isso era algo visto, né, naquela época, estava sendo percebido por todos os romanos, e a grande ideia dos romanos, que essa decadência estava acontecendo, é porque as pessoas estavam deixando os deuses romanos de lado. E os deuses romanos agora estavam tristes e bravos com isso, e estavam permitindo que o Império Romano, então, fosse a decadência. E aí, então, eles começaram a perseguir os cristãos, porque os cristãos eram basicamente a essência de quem estava trazendo um novo Deus, ou adorando um outro Deus. Então, se não chovia em Roma, a culpa era dos cristãos, porque os deuses romanos não estavam sendo adorados, mas esse novo Deus. Então, se não chovia, a culpa era dos cristãos. Se chovia demais, é porque o Deus da chuva lá não estava sendo adorado, mas os cristãos estavam adorando um outro Deus, e tudo virava, então, culpa desses cristãos que moravam naquela região. Aqui a gente pode ver, né, que aparentemente são os próprios cristãos que estão tendo que atear fogo nos próprios cristãos, né, e isso deve ser algo bastante desconfortante, né, algo bem estranho de você poder dizer para uma pessoa assim, né, tende por motivo de alegria, né, o fato de passar por diversas tribulações. Né, é algo que é difícil, é complicado de se dizer para um cidadão que está passando por uma situação assim. E pior ainda, alguém que está passando por uma situação dessas. Né? A gente vê algumas inscrições, né, acerca dos cristãos, ali diz cristãos incendiadores, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, muitas vezes, né, quando nós passamos por diversas tribulações, muitas vezes não, mas a ideia geral é que nós não vamos passar por alegrias, né? E o passar por diversas tribulações, de passar por diversas dificuldades, na verdade, é um motivo de tristeza. E essa é a nossa concepção, né? Essa é a nossa concepção humana, até que Deus vem com essa nova ideia, um motivo de alegria por passar por diversas tribulações. E quando nós passamos por provações, existem aí umas 5 formas que nós tendemos a pensar. São 5 coisas que normalmente nós pensamos quando passamos por tribulações. A primeira delas é um equívoco teológico. Achar que Deus está nos punindo. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, nós pensamos nisso. Não, Deus está me punindo por coisas que eu fiz, por erros do meu passado, por coisas que eu deixei de fazer da forma correta, Deus agora está me punindo. Teologicamente, isso está equivocado. Se nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a punição de Deus, ela recaiu toda sobre Jesus. A punição que nos era devida por causa dos nossos erros, ela recai toda sobre Jesus. Deus seria, na verdade, injusto em condenar 2 vezes, né, as pessoas por seus erros, uma vez que Jesus já foi condenado pelos nossos erros. E até pode, né, vir complicações para a nossa vida, implicações dos erros, né, na nossa vida, de você passar um sinal vermelho, cometer um erro, sofrer um acidente, né, você vai ter implicações disso, mas isso não quer dizer que é uma punição de Deus para a sua vida. Isso seria algo teologicamente equivocado. E muitas vezes nós tendemos a pensar nisso quando tragédias acontecem, quando provações acontecem, quando dificuldades acontecem na nossa vida, principalmente quando as tristezas vêm. Uma das formas que nós reagimos é dizendo isso: Deus está me punindo. Não pense nisso, porque essa não é a forma correta de se pensar. Outra forma que nós muitas vezes pensamos é que Deus nos deixou. Nós pensamos, não, Deus esqueceu de mim, Deus me largou aqui no cantinho do mundo e está fazendo outras coisas. Isso também é um erro teológico. Deus fala que Ele se importa com seus filhos. A gente até pode pensar e achar que isso é uma verdade, mas na verdade Deus está cuidando, Deus está providenciando as coisas. Quando minha filha era pequenininha, e ela tentava subir no sofá, eu muitas vezes ajudava ela a subir no sofá. Ela não tinha altura suficiente para alcançar em cima do sofá, e eu dava
um empurrãozinho para que ela conseguisse subir para cima do sofá. Mas à medida que ela foi crescendo, que ela foi se desenvolvendo um pouco, eu percebi que ela tinha que aprender a subir no próprio sofá. Então ela devia passar, às vezes, por algumas tribulações e algum esforço especial para conseguir subir em cima do sofá. Talvez ela não via, não percebia, que no começo, muitas vezes, eu estava até apoiando ela para não cair o tombo mais feio. E ela se esforçava, tentava, fazia bem com esse som mesmo. E até que ela então aprendeu a subir no sofá. E de fato é assim, quando nós passamos por tribulações, por dificuldades, são algumas coisas que Deus quer que nós aprendamos, algumas coisas que Deus quer que nós sejamos transformados. O que não nos dá uma desculpa para poder agir da forma que nós queremos, ou reagir da forma que nós queremos, de forma pecaminosa, de forma irada, de forma explosiva. Tem uma expressão que eu gosto de ver, que é blame shifting, que é jogar a culpa nos outros. Eu estou passando por essa situação, mas isso, culpa desse, daquele, aquela instituição, daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas. Jogar a culpa não é a forma correta de agir nesse sentido. Também outra forma que nós pensamos muitas vezes é que Deus é mau. Nós olhamos para a situação e pensamos, não, se Deus é bom, essa situação não pode estar acontecendo comigo. É mais um equívoco teológico. Então o que nós temos que pensar? No momento que nós passamos por tribulações, por dificuldades, o nosso entendimento da Bíblia, a nossa teologia não pode mudar. O que nós conhecemos de Deus, o caráter de Deus, não muda. Deus é eterno. Você pode até pensar certas coisas, mas a conclusão que você vai ter que chegar conhecendo a Deus é essa. Que Deus não é mau, Deus não te deixou, que Deus não está te punindo. Outra coisa que nós dizemos, muitas vezes equivocadamente, é dizer que não, tudo vai melhorar, Deus vai fazer isso aí melhorar. É basicamente o jeito mundano que as pessoas falam. Isso é interessante que as pessoas falam no mundo, não, relaxa, isso aí vai dar tudo certo. Qual que é o motivo para dar tudo certo? Por que as pessoas falam que vai dar tudo certo? Elas falam isso muitas vezes para tentar confortar a pessoa dentro de uma situação, mas não necessariamente é uma verdade. E no meio cristão nós temos isso, não, Deus vai fazer dar certo. Nós não aprendemos isso da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que nós vamos passar por situações difíceis, e o próprio texto falou isso. O fato é esse, nós vamos passar por situações difíceis. Se você não passou por situações difíceis, você vai passar por situações difíceis. Esse é o fato. E aí você olha para a imagem, você pensa, como é que você vai dizer para uma pessoa assim, não, relaxa, vai dar tudo certo. Não, Deus está cuidando disso, Deus vai fazer tudo melhorar. Na verdade, as coisas podem até piorar. E aí nós voltamos para o ponto 3, às vezes pensando que Deus é mau, às vezes pensando que Deus nos deixou, que Ele está nos punindo. Mas na verdade, o que nós sabemos é que Deus Ele está provando as situações. E o texto vai continuar em torno disso. Outra forma que nós pensamos erradamente muitas vezes, que Deus um dia vai explicar o porquê dessas situações. E sim, muitas vezes Deus vai de fato explicar lá na frente, para que nós possamos entender o porquê nós passamos por certas situações, mas a Bíblia não promete que em todas as situações nós vamos ter todas as explicações. Deus ordena que nós vivamos pela fé. Pela fé e não pelas respostas, muitas vezes sem entender de fato o porquê que certas coisas acontecem. Nós gostamos sim de respostas, mas nem sempre nós temos essas respostas. E isso não nega o caráter de Deus. E é legal que o texto continua e diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então ele fala, tende por motivo de grande alegria, que é uma coisa difícil. Aí ele fala que a prova dessa fé, ela traz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então existem, de certa forma, a gente pode entender assim de Deus, provações na medida exata. Deus te dá provações na medida que Ele quer, nem mais e nem menos. Mas para quê? Para nos levar a uma maturidade.
para que essa perseverança tenha uma ação completa, completada, terminada, para que essas provações todas elas possam resultar em algo que seja completo. Isso é a sua perseverança. Várias vezes nós vemos no Novo Testamento, em Mateus, Jesus fala várias vezes sobre aquele que perseverar até o fim. O que acontece com o que persevera até o fim? Esse será salvo. Esses são salvos que perseveram até o fim. Nós não cremos em perda de salvação. Em vários outros textos, nós não cremos que por causa da perseveração é que lá no fim nós vamos ser salvos. Nós cremos que nós conseguimos perseverar porque nós somos de fato salvos. Então quem que consegue perseverar na verdade são os salvos. E a característica do salvo realmente é essa: ele persevera até o fim. Deus, quando completa a ação, ele diz: você passou no teste, você passou na prova. A prova, a aprovação é um teste. Hoje tivemos aí o Enem, alguns jovens da igreja fizeram o Enem. O Enem ele serve para quê? Você vai lá, passa por essa prova, passa por esse teste, e no final você recebe uma resposta dizendo quem que você é no nível de sistema de ensino brasileiro. Diz a sua nota, categoriza você é aquela nota, você passa a ser então esse número, você é essa qualificação. E quando nós passamos por provações, Deus está provando, Deus está mostrando quem nós somos. Mostrando quem nós somos em Cristo. E a reação nossa às provações é o que mostra quem nós somos. Então, de fato, você vai passar por diversas provações. Isso é um ponto batido ali no versículo 2. Você vai passar por essas provações. Uns mais, outros menos. Uns numa área, outros em outra. Talvez você tenha mais facilidade, por exemplo, em lidar com finanças. Talvez, para você, uma aprovação na área financeira seja mais fácil, porque você sabe lidar melhor. Talvez na área emocional vai ser mais difícil para você. Ou talvez o contrário, você vai estar se escabelando na área emocional e outra pessoa que não tem tantos problemas, tantas dificuldades nessa área, vai estar tranquila numa mesma situação. Então é muito difícil muitas vezes a gente comparar as provações, de pensar assim, como é que o cara pode se desesperar desse jeito por tão pouco? Porque a aprovação muitas vezes ela é feita sob medida, muitas vezes não. A Bíblia fala que a aprovação ela é, de certa forma, feita sob medida para cada um de nós. E é por isso que deve existir um motivo de grande alegria, o fato de passarmos por diversas tribulações. Seja ela na área profissional, seja na área espiritual, seja na área de criação de filhos, familiar, seja uma aprovação física, seja emocional, conjugal, financeira, muitas vezes todas elas juntas. E muitas vezes na nossa vida nós vamos passar por situações onde realmente parece que tudo ataca ao mesmo tempo. Isso acontece por quê? Porque Deus quer produzir em você uma maturidade, uma firmeza, uma constância, como diz ali o texto, uma perseverança. Muitas vezes, nós durante a nossa vida, nós somos provados de forma bastante profunda. E quando nós olhamos para trás na nossa vida, nós podemos pensar em diversos momentos onde nós passamos por diversas provações e tribulações. E muitas vezes nós até esquecemos isso. Eu lembro uma vez, quando eu morei um tempo lá no Pará, lá no meio da Amazônia, e eu estudei lá por 2 anos, trabalhava lá no meio dos ribeirinhos, lá dos povos indígenas. E eu lembro que eu enfrentei umas dificuldades com o meu chefe lá. Era o meu chefe de ministério, que era um missionário que cuidava lá do mar e tal, tudo mais. Eu tive dificuldades, eu não lembro exatamente quais eram as dificuldades, mas eu lembro que eu liguei para o meu pai. Eu disse, pai, eu acho que eu vou desistir. Eu estava numa situação muito chateada, estava realmente a ponto de largar tudo. E eu expliquei toda a situação e realmente o blame shifting, que eu falei, eu joguei toda a culpa para ele. E realmente, eu acho, talvez até hoje, não lembro nem o que era, mas a culpa com certeza era dele. Não era a minha culpa, era dele. A gente sempre joga a culpa, E eu até dei uma procurada hoje, eu achei o e-mail que meu pai me mandou. E meu pai mandou um e-mail assim, olha, Thiago,
Quando tu fez o curso do Senai, lá em Novo Hamburgo, lembra disso? Lembra que tinha aquele professor tal e tal, que te incomodava, não sei o que queria desistir do curso, lembra disso? E lembra depois, quando tu estava já na sua empresa lá trabalhando, tinha aquele patrão, aquele chefe, que te incomodava, te perseguia, e tu queria largar tudo e tudo mais. Lembra aquele ministério que tu exercia na igreja e queria largar tudo? Lembra? E ele diz assim, no meio que problemas sempre existiram, e problemas sempre existirão. A diferença é a forma como nós lidamos com o problema. E como eu disse, hoje eu procurei esse e-mail e eu achei isso que é legal da gente ter o Gmail, né? É o e-mail para toda a vida, eles falam. E estava lá a minha resposta, ainda era reclamando do meu pai, dizendo, não, tu não entende a situação é assim, assim, assim. E normalmente o que a gente faz? A gente quer fugir dessas situações. A gente quer sair fora, a gente quer largar tudo e tentar nos colocar, entrar num outro contexto onde esses problemas não estejam acontecendo. Porque o que nós cremos? Que a culpa é dos outros, que a culpa é do professor, que a culpa é do chefe, que a culpa é do meu líder, que a culpa é de Deus, e eu quero então sair dessa situação, eu quero sair, então eu vou sair da minha igreja, então eu vou sair do meu ministério, então eu vou sair da minha escola, do meu trabalho, e aí sim vai estar tudo bem. Só que aí não vai acontecer o que diz o versículo 13, a fé vai ser provada, mas você não vai vencer nesse teste, nessa prova. E aí não vai produzir a perseverança. O que é a perseverança? Permanecer. Permanecer a longo tempo. Permanecer a longo prazo. Para que aquelas situações, para que você possa aprender a lidar com essas situações que Deus tem colocado na sua vida. Então a rota ela não deve ser uma rota de fuga, porque fugir não gera nenhuma maturidade. E nós temos visto que na igreja muitas pessoas muitas vezes lidando dessa forma, com a sua igreja, com seus ministérios, com aquilo que Deus muitas vezes conduziu aquela pessoa para aquilo, ou fugindo muitas vezes do seu casamento, achando, não, a culpa é disso, dessa situação. Mas a culpa nunca é minha, nunca é nada para eu ser transformado. Nós cremos que nós devemos ser transformados. Nós temos que ter mudanças na nossa vida. Nós cremos e nosso acompanhamento como igreja, com pessoas que buscam ser acompanhadas, é nessa linha. O que Deus está querendo mudar na sua vida? O que será que Deus quer transformar na sua vida? Os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, você quer fugir disso, mas nem sempre Deus permite, nem sempre Deus quer que você fuja dessas situações. E se talvez as provações não tenham vindo, como diz o versículo 2, as provações virão. As provações certamente virão. O versículo 5 continua, e diz que Deus é bom, então, se algum de vocês tem falta de sabedoria, alguém aqui tem falta de sabedoria, levanta a mão, alguém tem falta de sabedoria? Ninguém, só não, alguns têm falta de sabedoria. Talvez aqueles não levantaram a mão, talvez é por falta de sabedoria. E, na verdade é uma pergunta, uma pergunta recíproca, Todos têm, de certa forma, falta de sabedoria. Deus está dizendo assim, alguém aí precisa de ajuda, você precisa de ajuda, então sabe o que você faz? Você lê o livro tal, não, você conversa com seu amigo, você conversa, não, peça a Deus. Se você precisa de sabedoria, peça ela a Deus, peça ela em oração, peça ela às vezes em oração junto com pessoas que estão buscando adorar e honrar o mesmo Deus. Peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Deus é bom. Deus permite que você tenha sabedoria para sobrepor essa situação, para que você possa sim se tornar maduro, para que você possa crescer com essas situações. E essa promessa é magnífica, essa promessa de sabedoria, na verdade uma das promessas que eu acho mais legal em toda a Bíblia é essa.
Se alguém tem falta de sabedoria, peça ela a Deus. Porque é algo realmente que foge do nosso controle. Peça com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. A ideia de inconstância. Uma onda que ninguém sabe para onde é que vai. Teve uma vez, quando eu estava lá no Pará ainda, que eu fui para um lugar, uns amigos meus me convidaram, e disseram, não, vamos para uma praia, era uma praia de rio, que se chamava Vai Quem Quer, é o nome da praia. É o Vai Quem Quer, e era assim, tinha o Vai Quem Quer e o Vai Quem Pode. Aí o Vai Quem Pode era bem mais longe, era bem mais caro para ir. Realmente é esse o nome da praia, eu procurei até hoje, sei lá, na ilha de Cotijuba, a praia do Vai Quem Quer. E aí então eu quis, eu e os meus amigos quisemos e fomos então para a praia do Vai Quem Quer. E aí quando a gente estava lá, tinha um amigo que era paraense, e ele falou, só tem um negócio que eu não falei para vocês, que a volta, ela é bem atribulada. O que será que é uma volta atribulada? Então, na volta ele descobriu que era uma volta atribulada. Que no fim da tarde, naquele rio, um rio super largo, no meio você nem vê nenhum dos lados, nem a ilha, nem o continente. E então é bem atribulado mesmo. No final da tarde bate um ventão e vira tipo uma tempestade, e toda vez é assim. E vários barcos já afundaram, muitas pessoas morreram ali. Inclusive essa ilha, ela era uma colônia penal, ela era um presídio, da onde nenhum preso conseguia fugir, porque não tinha como mesmo. Quando eu vi lá, não tem como, acredito que não tem como. E era um barco bem grande, e o negócio começou a pegar. E as ondas agitadas pelo vento na sua inconstância. E quando eu vi assim, certos filmes de mar, esses negócios de barco, eu não acreditava assim, que o barco ficava de pé mesmo. Assim. Eu vi aquele negócio assim na prática. Assim. E um amigo meu tinha me ensinado, toda vez que tu está numa dificuldade, um barco, tu olha para o timoneiro, para o piloto do barco. Se ele estiver tranquilo, tu fica tranquilo. Se ele estiver preocupado, tu pode se preocupar. E o barco era bem grande. E eu lembro que eu olhei assim para tentar ver o piloto lá na frente, o timoneiro. E do lado dele, porque assim, o piloto fica dentro de uma cabinezinha de madeira, assim, tem uma janelinha para fora e para frente. E aí do lado de fora tinha um cara assim, ele olhando para trás, para as ondas, e dizendo para o cara qual hora que ele ia virar. Ele estava assim, todo preocupado e desesperado. E aí naquele momento ali, realmente, eu tive medo. Porque é algo que foge do nosso controle. Claro que eu nem arriscaria de estar lá pilotando, mas não pilotando parece que foge mais ainda do nosso controle. E o que é isso? A fuga do nosso controle é a pura ansiedade. É aquele que não tem fé. Aquele que duvida é semelhante ao mundo do mar. Peça com fé sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante ao mundo do mar, que é agitado pelo vento. Então a ansiedade nada mais é do que a falta de fé. Em perder o controle da situação e se desesperar com isso, porque não tem ninguém no controle dessa situação. E quando você tem fé em Deus, você sabe que alguém está no controle da situação. E as tempestades da vida, elas vêm. Tá bom? Talvez você acabou de passar por uma dessas tempestades. Talvez você está vendo uma tempestade se formar de novo no horizonte. Agora, a forma de lidar com essas tempestades, ela não deve mudar. Ela deve ser sempre com fé. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Quem é esse tal homem? Não tem nada a ver com quem estudou, com quem é inteligente, com quem tem QI, quem tem um quociente de inteligência. A sabedoria verdadeira, ela vem da constância nas adversidades. Em saber que você pode olhar para o timoneiro que está lá na frente e saber que Jesus está guiando o seu barco. Como foi a situação com os discípulos, Jesus disse, vamos para o outro lado. E aí no caminho, o que aconteceu? A tempestade. E os discípulos duvidaram que eles chegariam do outro lado. Se eles tivessem prestado atenção na afirmação de Jesus, vamos para o outro lado, eles poderiam ter ficado muito mais tranquilos. E Jesus, quando ele acorda, ele
acalma os ventos, tempestade, e ele diz: olha, vocês não tiveram fé, porque eu tinha dito que nós iríamos para o outro lado. E a verdadeira sabedoria, a verdadeira constância espiritual vem disso, de saber lidar bem nas adversidades, de saber ter perseverança nas adversidades. Nosso maior exemplo disso tudo é o próprio Jesus, que cresceu, como a gente viu antes, em sabedoria, estatura e graça. Ele foi tentado pelo próprio Satanás. Ele foi traído pelos seus amigos. Muitos críticos se opuseram a ele de diversas formas, que a gente às vezes não pode nem imaginar. Os críticos que brilhavam os dentes de lá contra ele. Tudo foi contrário a ele. Quase todos foram contrários a ele, inclusive no começo de sua própria família. Mas ele perseverou. Jesus Cristo perseverou e é o nosso exemplo mais. Versículo 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se, passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Então o que ele diz, a vida vai existir altos e baixos. Coisas boas, coisas ruins vão vir. Seja você rico, seja você pobre, seja a situação que você está enfrentando, por cima ou por baixo, nessa gangorra, todos nós devemos nos orgulhar em Cristo, nos alegrar de verdade em Cristo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, ou seja, as coisas passam, elas são passageiras, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Mas feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado nesse teste, nessa prova, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então a recompensa, no fim das contas, é a coroa da vida, que é uma das coisas que nós sabemos que receberemos de Deus no céu. Após a aprovação, vem a aprovação. Voltando a pensar um pouco no Jesus. Então o que aconteceu? Voltando então ao Tiago, o irmão de Jesus. O que aconteceu na história dele? Eu quero encerrar com a ideia da história aqui de Jesus. Então ele, junto com seus irmãos, inclusive sua mãe, eles não aceitaram logo que Jesus, ele era de fato Deus. Eles até podiam acreditar que ele era o Messias, ele era o prometido, mas aparentemente o que os textos mostram é que eles não estavam concordando com isso. Você pode abrir Marcos 6, 4, e depois vamos ver também João 7, 3 a 5, que trazem aqui essas ideias. Marcos 6,4 diz o seguinte: que na sua terra, na sua casa, o profeta ele não é reconhecido. E isso aconteceu depois de algumas oposições que Jesus estava passando junto à sua família. E ele fala não só da sua terra, normalmente a gente pensa nesse texto como ele falando, que na sua terra o profeta não é reconhecido. Mas fala também dentro da sua própria casa. Jesus ele não havia sido reconhecido dentro da sua própria casa. E os da sua família foram de fato, talvez os últimos a perceber quem era Jesus. João 7, vamos ver esse texto ali, João 7, 3 a 5, diz o seguinte: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz. Parece que ele está dizendo, vai lá, faça o seu ministério, é isso que precisa, mas o que eles estão dizendo de verdade é o seguinte: vai então, vai lá com os seus discípulos, vai lá para aquela terra, vai lá fazer as obras então que precisa fazer. Ninguém que diz, 4, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se para o mundo. Versículo 5, pois nem os seus irmãos criam nele. Então mandaram ele para a Judéia, vai embora, vai exercer o seu ministério aí em outro lugar. E o que acontece mais adiante é que Jesus Cristo ele vem a ser crucificado
né? Todos nós conhecemos a história. Foi crucificado numa cruz romana, né? Uma das formas mais humilhantes de alguém ser assassinado, e assassinado porque foi algo contrário, inclusive, à própria lei, né? Foi algo que não tinha nada a ver nem com a lei romana, nem com a lei judaica. Ele não podia ser acusado dos crimes que ele foi acusado, e mesmo assim ele foi morto. E os seus irmãos, a sua família, participaram do seu funeral. Houve tristeza, houve lamento, né? Nós conhecemos bem a história, porque o irmão mais velho daquela família havia sido morto, então, por causa daqueles princípios que ele havia decidido seguir, os princípios que ele havia decidido pregar. Mas aí o que acontece é que Tiago, o próprio Tiago, conforme o apóstolo Paulo nos relata, ele foi o primeiro a quem Jesus foi procurar depois da sua ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou e, segundo 1 Coríntios 5:7, lá diz que foi procurado primeiro Tiago e depois os apóstolos. E não traz detalhes de como foi esse encontro, né, de Tiago com Cristo, mas foi com certeza um encontro muito mais pessoal que foi com os apóstolos. Os apóstolos falam lá que eles estavam reunidos numa casa, dá uma descrição daquele encontro, mas sobre o encontro de Tiago não traz grandes detalhes, mas a gente pode imaginar de certa forma, né, como é reencontrar o seu irmão que foi assassinado, que foi morto, que você viu morrendo, que você enterrou. E Tiago deve ter olhado, olha, agora eu acredito, né, vendo, né, as marcas na mão de Cristo, e Cristo dizendo, olha, eu te disse, é isso mesmo. E o fato é, o que acontece é que Tiago ele muda depois desse encontro. Ele passa a seguir os passos de Jesus. Algumas religiões dizem que Jesus Cristo foi trocado, que aquela pessoa lá não era Cristo, né? Depois trocaram o corpo, não sei o quê. Será que o próprio irmão, será que o próprio Tiago não teria reconhecido? Será que ele, né, teria tido essa confusão também junto com os outros? Né? São histórias aí que se contam. Né? O que a gente sabe? Que Tiago mudou com esse encontro. Que a partir dali, a vida dele toda muda. E essa tem que ser a minha e a sua vida após nós nos encontrarmos verdadeiramente com Cristo. Ter uma vida mudada e uma vida transformada. Ou você acha que Tiago teria seguido os passos de Jesus? Quais serão as consequências de se seguir a Cristo? Era a morte. A profissão, todo mundo de certa forma viu que seguir nessa profissão de fé era encontrar a morte logo adiante. E isso aconteceu de fato, com todos que seguiram a Cristo, praticamente todos aqueles da igreja primitiva que seguiram a Cristo foram assassinados. E a recompensa para quem participasse desse tipo de ministério era, né, o assassinato, ou a morte logo aconteceria isso. E para mim essa é uma das maiores provas da verdade do Evangelho. A vida de Tiago, a vida dos discípulos. Eu fico pensando que o próprio Cristo tivesse ressuscitado e sairiam todos pregando, né, uma mentira. Né? Não, vamos fazer o seguinte, porque uma das teorias inclusive é essa, né, que eles inventaram uma mentira, que Jesus Cristo havia ressuscitado, e saíram pregando isso. Né? Quem que é a pessoa em sã consciência encararia a morte, seria ameaçado de morte constantemente, continuaria pregando e dizendo, não, essa é a verdade. Escreveriam livros para outras igrejas, né? Correriam muitos riscos em levar esses livros adiante, como é o próprio livro de Tiago. Então, para mim, uma das maiores provas é essa. Tiago ele se torna líder da igreja, e não era grande coisa, né, ser líder da igreja naquela época. Hoje você pensa, não, todo mundo quer ser um líder, né? Na verdade era, né, ser assinado com sentença de morte. E ali a igreja no começo eram 100 e poucas pessoas, né, o grupo reunido só, e Tiago está lá no meio daquelas pessoas que vão dar início para a igreja. Eu gosto muito desse texto em Atos 15, 13, e a gente vai terminar olhando para esse texto aí, que é um relato
do que está acontecendo no concílio de Jerusalém. O que é esse concílio? Atos 15 está ali a referência, né? Atos 15, 13. O que é o concílio? Concílio era quando os líderes de uma região, quando os líderes da igreja juntavam, né, faziam ali uma reunião, um encontro para tratar de temas polêmicos em relação à igreja e como é que seria a partir de agora. E ali então Pedro traz um discurso, né, Paulo traz um discurso, e a gente vê que ali tem só gente de representatividade, né? Esses caras tinham se espalhado, e ali nesse concílio então eles reúne para conciliar certas verdades. E aí cada um traz a sua ideia e de repente Tiago levanta e diz o seguinte, depois que eles terminaram, né, Paulo e Barnabé tinham falado, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai às minhas palavras. E aí todo mundo fica quieto e escuta a conclusão de Tiago, e essa conclusão de Tiago ela é escrita e enviada como carta para todas essas igrejas que já existiam. Aí você pensa na autoridade desse sujeito. Você pensa, mas tem Pedro, tem Paulo, mas ainda assim, Tiago é quem traz a verdade ali e faz tudo sucinto. Ele diz, escutem essas minhas palavras. E a nossa série de pregações, ela gira em torno disso. Em ouvir essas palavras de Tiago, porque essas palavras elas têm um conteúdo muito profundo. Um conteúdo onde Pedro, Paulo, Barnabé, né, como a gente diz, baixaram a orelha e escutaram então o que Tiago tinha para dizer. Então, só terminar o que acontece então com Tiago, né, ele teve a sua vida, como eu disse, terminada por perseguição, aquele sujeito então, que era o sumo sacerdote na época, ele era o líder da religião judaica, ele aproveitou uma situação de instabilidade no governo, tomou um poder que não era dele e disse o seguinte, essa história não está relatada na Bíblia, mas os historiadores da igreja primitiva, assim como os historiadores não cristãos, como Flávio José, trazem uma descrição desse evento. Numa Páscoa, então, como existia, a gente sabe que na Páscoa vinha gente de muitas regiões do mundo para a cidade de Jerusalém. Então, numa Páscoa, o sumo sacerdote, junto com o Sinédrio, procurou Tiago e disse, olha Tiago, vamos fazer o seguinte, a gente sabe que tu é o justo, que é uma pessoa muito justa, e daí que vem esse nome dele, Tiago o Justo. Tu é muito justo e a gente quer que tu, então, traga para o povo um discurso falando quem de verdade é esse Jesus. Mas na verdade o que eles queriam? Que ele diminuísse a Jesus, que ele como irmão pudesse trazer algumas verdades acerca de Jesus. Eles falam, olha, tu vai subir no pináculo do templo, que seria o lugar mais alto do templo. Eu trouxe uma fotinha de qual é o lugar hoje mais alto, talvez na época era um lugar mais alto ainda. E de cima desse lugar, então, tu vai poder proferir para o povo as palavras que tu quiser. E ele vai lá e ele diz que Jesus Cristo subiu aos céus, está sentado ao lado de Deus e um dia voltaria. E aí esses sujeitos eles vão lá, empurram o Tiago para baixo, para humilhar ele diante do povo, para mostrar as consequências de quem seguiria a Jesus. Aí conta a história que Tiago caiu, talvez ele era um sujeito bem forte, não morreu, e aí ele foi apedrejado, e foi, disse que tinha um cara que ele era um tingidor de tecidos, ele tinha uma madeira que ele mexia os tecidos, ele foi lá com essa madeira e golpeou Tiago até a morte. E esse foi o fim de Tiago, o justo. O cara que fala para a gente perseverar nas provações. E talvez você fique triste, esse fim, talvez você olha com tristeza para isso, por ter tido um fim tão triste, sujeito. Mas essa não é a reação da igreja. Quando a igreja vê isso acontecendo, a igreja continua com fé, se espalhando e falando de Cristo a todos. Porque todo mundo vê que um sujeito que está disposto a morrer por Cristo está falando a verdade. E muitos se convertem naquela região, naquela situação, e a igreja se espalha para todo mundo. Existem inclusive aí alguns achados históricos, dizem essa urna ali ser os restos mortais de Tiago, e realmente sim, tem inscrições bastante confiáveis, inclusive,
para ser os restos do Tiago. É bastante interessante, se quiser, você pode pesquisar sobre esse assunto. E nós vamos encerrar, então, orando e pedindo para que Deus realmente permita que nós passemos sim por provações, mas de forma a manter a fé, e seguir a fé, e perseverar na fé no nosso Deus. Vamos orar. Deus Pai, agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permite passar por provações. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que é o Senhor que permite essas provações, é o Senhor que possibilita essas situações dentro de certas medidas para que possamos ter as nossas vidas transformadas. E se existe alguma transformação que o Senhor quer trazer na minha vida hoje, ou na vida de cada irmão aqui, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo, sim, a nossa mente, sim, trazendo ao nosso coração mudanças, Senhor. Mudanças que podem ser dadas por Ti, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Que as provações, Senhor, que qualquer irmão aqui estiver passando, Senhor, seja na sua família, seja nos seus relacionamentos, seja no seu emprego, na sua escola, possam ser provações, Senhor, não para fugir disso, mas sim para nós enfrentarmos. Para nós passarmos por esses buracos, Senhor, e aprendermos a escalar. Com o Senhor atrás de nós, nos ajudando, nos apoiando e nos fortalecendo, Senhor, para que, quando saiamos, Senhor, dessas situações, possamos perseverar e, inclusive, dar bom testemunho de fé no Senhor. Que isso possa ser uma verdade para mim e para cada irmão aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.